O santo do dia 31 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Raimundo Donato e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 31 de agosto. São Raimundo Donato nasceu em Portoli, na Catalunha, na Espanha, no ano de 1200, no século XIII. Seus pais eram nobres, porém não tinham em grandes fortunas. Seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante o trabalho de parto antes de dar à luz, extraindo vivo do seio de sua mãe, sem vida, recebeu o sobrenome de nonato, ou seja, não nascido. Dotado de grande inteligência, fez com que certa tranquilidade os seus estudos primeiros. O pai, percebendo os dotes religiosos, o filho tratou de mandá-lo administrar uma pequena fazenda de propriedade de família. Com isso, queria movê-la da ideia de ingressar na vida religiosa. Porém, as coisas acontecem exatamente ao contrário. Raimundo, no silêncio e na solidão que vivia, fortificou ainda mais a sua vontade de dedicar-se unicamente à Ordem de Nossa Senhora dos Mértires, fundada por seu amigo Pedro Nolasco, agora também santo. A ordem tinha como principal finalidade libertar cristãos que caíam nas mãos dos mouros e eram por eles feitos escravos. Nessa missão, dedicou-se de coração e alma. Apesar das dificuldades, conseguiu, conscientemente do pai, finalmente, em 1224, no século XIII, ingressar na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Ordenou-se sacerdote e seus dotes missionários vieram à tona, dedicando-se nessa missão de coração e alma. Devido à sua paixão pelas missões, foi enviado em missão à Argélia, norte da África, para resgatar cristãos das mãos dos muçulmanos e conseguiu libertar 150 escravos e devolvê-los às suas famílias. Quando se ofereceu como refém, sofreu cativeiro e verdadeiras torturas e humilhações. Mas, mesmo assim, não abandonou seu trabalho. Levava o conforto e as palavras de Deus aos que sofriam mais do que ele estavam prestes a renunciar à fé em nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Igreja Católica. Muitos foram as pessoas convertidas por ele, que despertou a ira dos magistrados muçulmanos, os quais mandaram-lhe perfumes, boca e colonizaram os arredores e abriram para lhe dar de comer a escassa ração de presas. Tudo isso para que Raimundo nunca mais pudesse falar e pregar a doutrina de Cristo. Raimundo sofreu durante 8 meses essa tortura, até ser liberto, mas com a saúde abalada quando chegou à pátria, Catalunha, em 1239, logo foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, que o chamou para ser o seu conselheiro em Roma e empregou viagem no ano seguinte, mas não conseguiu concluí-la. Próximo a Barcelona, na cidade de Càrdona, já com a saúde debilitada pelos sofrimentos do cativeiro, Raimundo Nonato foi acometido de forte febre, que acabou morrendo em 31 de agosto de 1240, no século XIII, quando tinha apenas 40 anos de idade. Raimundo Nonato foi sepultado naquela cidade e seu túmulo tornou-se um local de peregrinação, sendo então
erguida uma igreja para abrigar os seus restos mortais. O seu culto propagou-se pela Espanha e pela Europa, sendo confirmado por Vaticano em 1681. No século XVII, São Raimundo Nonato, devido às condições difíceis do seu nascimento, é venerado como padroeiro parturiente das parteiras e dos obstetras. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 31 de agosto. Em Jerusalém, o falecimento dos santos José de Armistério Nicodemos, que acolheram o corpo de Jesus descido da cruz, envolvidos no lótus, colocaram no sepulcro, faleceram no século I, no ano 40. Em Atenas, na Grécia, Santo Aristóteles Moforo, ilustristas pela fé e sabedoria, faleceu martirizado no século II, no ano de 150. Em Traves, na Gália, na Bélgica, atualmente na Alemanha, São Paulino, bispo e mártir, faleceu de morte martirizado no século IV, no ano 358. Em Lidomete, na Nurtupia, na atual Inglaterra, Santo Aldário, bispo e abade, homem, Ingrid, de mansidão, piedade, justo governo, faleceu de morte natural no século VII, no ano 651. No ermo de Valoroto, na Eurutia, na Toscana, na região da Itália, o beato André Borges Sulpurgo, presbítero da Ordem dos Servos de Maria, insigne pela sua austeridade e vida contemplativa. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1315. Em Almeida, na Espanha, os beatos Eldro Vístoros Curiz, Valério Bernanços, da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Málaga, na Espanha, os beatos mártires Henrique Vidalotes Palma, presbíteros da Diocese de Málaga, Félix Pax Júnior, presbítero da Sociedade Salesiana Tomás Alonso Saturno, religioso da Sociedade Salesiana. Faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Samalagrioa, na cidade de Altanas, Alveses, os beatos mártires Hidros Rodrigues Noties, Miguel Menezes Gracia, presbítero da Ordem dos Pregadores, e Gustavo Literes Alviese, religioso da Ordem, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, em Samoa. Em Barcelona, na Espanha, Joseana Sauletes Paulina, a bem-aventurada Sauleda Paulina, virgem da Ordem dos Pregadores, martirizada no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Barcelona, o beato Pedro Barés Clalex, presbítero, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1950. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 31 de agosto, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Raimundo Nonato, padroeiro dos parturientes e das pasteiras e dos obstetras, e dos demais santos e beatos celebrados também no dia 31 de agosto.